Qualquer viagem aérea é uma aventura especial. Mesmo aqueles que já possuem milhares de horas de experiência no ar, experimentam a emoção de mais uma vez estar a bordo de um avião. Será que sabemos o suficiente sobre a aviação de passageiros? Neste vídeo, preparamos para você vários fatos que talvez você nem sequer imaginava e que podem ser úteis para quem viaja de avião. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre os segredos nos aviões. Vamos lá? Muitos passageiros costumam reparar nos curiosos símbolos com formas de um triângulo preto localizado acima da janela, na parte central do avião. Mas o que são essas marcações pretas? Alguns chamam a área marcada com um triângulo de assento de William Shatner. Em um dos episódios da série Além da Imaginação, o personagem interpretado por William Shatner estava sentado sob um triângulo preto quando viu os gremlins na asa do avião. Na realidade, não há nada demais. Os triângulos pretos marcam o local com a melhor vista da asa do avião, permitindo que a tripulação encontre rapidamente uma posição conveniente para observar as asas e principalmente os flaps das asas. Além disso, a janela marcada pode ser usada tanto para verificar visualmente o trem de pouso em caso de falha, como para avaliar se há gelo na superfície ou se há fumaça saindo dos motores. Se você já se sentou em um avião perto da janela, ao lado das asas, você pode ter notado um pequeno gancho amarelo na asa e provavelmente se perguntou por que ele está lá. Na verdade, esse gancho desempenha um papel importante e, em certas circunstâncias, pode salvar a vida dos passageiros. As asas lisas e aerodinâmicas da aeronave podem ser uma séria desvantagem na evacuação de passageiros em caso de pouso de emergência da aeronave. As asas aerodinâmicas criam uma superfície escorregadia para os passageiros que serão evacuados pelas portas de emergência localizadas acima das asas. Os ganchos são usados para fixar as cordas de resgate da asa à porta do avião. Então, os passageiros saem da asa, podem segurá-las e isso os impede de cair da asa. Você já parou para pensar por que a maioria dos aviões são brancos? Por que as companhias aéreas não marcam suas aeronaves com cores? Não é por falta de imaginação ou desejo de economizar, mas sim por razões práticas. Em primeiro lugar, a tinta branca reflete a luz e o avião não esquenta tanto ao sol durante o voo. Em segundo lugar, sob a influência da radiação ultravioleta, as tintas queimam e se desvanecem rapidamente, com exceção da tinta branca. Em terceiro lugar, um avião branco é avistado no céu mais facilmente por outros pilotos e passageiros. De acordo com as estatísticas, o risco aviário é menor em aviões brancos. Em qualquer lugar, uma aeronave branca é mais fácil de manter, uma vez que rachaduras, amassados, deformações do metal e outros detalhes são claramente visíveis no fundo branco. E, finalmente, é mais fácil para as companhias aéreas transferir aeronaves para uso temporário ou permanente. A única coisa a fazer é mudar a inscrição e o logotipo. O capitão pode te prender durante o voo. Há sempre algemas a bordo para isso. Quando a porta da aeronave se fecha, o capitão da aeronave recebe poderes ilimitados. Ele pode prender um passageiro, multar e até mesmo aceitar o último desejo de uma pessoa à beira da morte. É claro que, legalmente, ele não possui o direito total de prender alguém, porém, ele pode restringir sua liberdade a bordo do avião e entregá-lo às autoridades após o pouso. Em algumas companhias aéreas, os pilotos são servidos com refeições diferentes que não podem ser compartilhadas entre eles. Isso é feito em caso de intoxicação alimentar por causa de uma das refeições. Neste caso, sempre haverá um copiloto em perfeita saúde que será capaz de pilotar a aeronave normalmente. Por que apagam as luzes da cabine do avião durante a decolagem e a aterrissagem? A aterrissagem, assim como a decolagem, como você deve saber, são as etapas mais perigosas do voo. Por isso, em primeiro lugar, esta é uma medida de precaução em caso de emergência. A luz reduzida permite que os olhos se ajustem à escuridão para que os passageiros não fiquem cegos repentinamente se algo acontecer ou caso precisem se mover até as portas no escuro ou na fumaça. As faixas de luz que nos guiam às saídas de emergência também são mais visíveis. Além disso, isso permite enxergar melhor o que está acontecendo fora da aeronave. Em segundo lugar, reduzir a luz é algo necessário para economizar eletricidade. Sua fonte de produção no avião são os geradores que sempre operam em plena capacidade. Enquanto isso, as turbinas dos motores de aeronaves, das quais os geradores operam, reduzem as rotações durante a aterrissagem para reduzir a velocidade e também para que nada interfira na operação do gerador durante seu pico de tensão, criando riscos adicionais de curto-circuito. A luz da cabine é apagada. A segurança dos passageiros vem em primeiro lugar para uma companhia aérea. Por isso, nesse caso, tudo é pensado nos mínimos detalhes. É possível abrir a porta do banheiro do avião pelo lado de fora sem precisar de uma chave. O mecanismo de trava da porta do banheiro geralmente fica escondido atrás da placa "Proibido fumar" ou "Toalete". Isso é feito no caso de uma pessoa se sentir mal no banheiro ou, por exemplo, se uma criança atravessa se trancar ou a porta ficar emperrada.
Você já reparou nas antenas do lado de fora das asas de um avião? Já se perguntou para que elas servem? Na verdade, essas antenas aparentemente insignificantes desempenham uma função importantíssima. Elas ajudam a aeronave a se livrar da eletricidade estática em voo. Ao voar, cria-se atrito com o ar. Portanto, uma carga se acumula inevitavelmente. E para drenar essa eletricidade estática de volta para o ar, são necessários centelhadores. Os pilotos podem adormecer durante o voo. Cerca de 43 a 54% dos pilotos que trabalham no Reino Unido, Noruega e Suécia admitiram que já dormiram enquanto pilotavam um avião de passageiros. Durante voos longos, os pilotos recebem um tempo de descanso quando o copiloto assume o controle. Para esses fins, os aviões contam até com dormitórios especialmente equipados. Seja como for, os pilotos que participaram da pesquisa admitiram que adormecem involuntariamente, isto é, fora do seu tempo de descanso oficial. Soa bem assustador, não é mesmo? Os pilotos não podem ter barbas compridas. Ficou surpreso? Quer saber qual a razão disso? Quando ocorrem emergências, máscaras de oxigênio são distribuídas para todos os passageiros e tripulantes. Esses dispositivos de proteção devem se encaixar perfeitamente no rosto. A barba pode atrapalhar nessa hora, colocando a vida do piloto em perigo. Mas ainda há outras razões. Um piloto com barba pode causar desconfiança entre os passageiros. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Senão, a classificação da companhia aérea pode diminuir. Também não é recomendado aos pilotos terem piercings. Para os passageiros, a presença de tal acessórios está associada à estupidez e ao infantilismo. As pessoas consideram isso um indicador de falta de profissionalismo. Às vezes, vemos como as trilhas dos aviões, os traços brancos no céu, ficam suspensas no ar por várias horas e às vezes até dias. Será que essas trilhas brancas não dispersas são normais e seguras? Quando o avião está no céu, seu motor emite gases de escape no ar, cuja temperatura é de mais de 600 graus. A uma altitude de 10 km, a temperatura do ar é de menos 40 a menos 50 graus. Consequentemente, o gás quente na saída é transformado em vapor. Parece uma faixa branca no céu e é chamada de trilha de condensação. Dizem que sim, é natural e seguro. Você já ouviu falar que voar na classe econômica é mais seguro do que na classe executiva? Isso ocorre pois os assentos da classe executiva estão localizados na proa, e em caso de acidente, na maioria das vezes, o impacto principal ocorre nessa área. Além disso, os lugares mais seguros são considerados aqueles perto da saída de emergência. Porém, as pesquisas sugerem que simplesmente não existe um assento mais seguro em um avião, mas o avião ainda é considerado o meio de transporte mais seguro. Por que espirais brancas são desenhadas nos motores dos aviões? As espirais nos centros dos motores das aeronaves têm duas funções. A primeira, a espiral ajuda a determinar se o motor da aeronave está ligado. A segunda, a espiral é desenhada para assustar os pássaros. Quando o avião está no chão, o som dos motores de outros aviões podem abafar o som do próprio avião. E sem ouvir o som dos motores do avião, os funcionários do aeroporto que trabalham no local podem chegar muito perto deles e eles podem acabar sendo sugados pelas pás da hélice. Porém, ao olhar para a espiral, você rapidamente saberá que o motor da aeronave está ligado e durante o voo, a rotação da espiral forma uma cintilação visual que afugenta os pássaros. Muitos que voam de avião pela primeira vez têm medo de voar e ao ver aquele furo na janela, entram em pânico. Na verdade, a janela consiste em 3 painéis e o orifício fica no meio. Isso é feito para equilibrar a pressão nas cavidades entre os painéis. Se não houvesse esse buraco, a janela poderia simplesmente ser espremida pela pressão na cabine. A mudança nos níveis de pressão é um problema sério e potencialmente perigoso. Se a despressurização da cabine ocorrer repentinamente, digamos como resultado de uma explosão, isso poderia destruir o avião. Felizmente, a grande maioria dos casos de descompressão ocorre como resultado de lesões mais leves, dando à tripulação tempo para manobrar. Assim que a pressão na cabine cai abaixo de um certo limite, as máscaras de oxigênio descem automaticamente. Para ser mais preciso, isso não é exatamente oxigênio como nós conhecemos, como, por exemplo, um tanque de mergulho. Os tanques de oxigênio são muito mais pesados e volumosos. Portanto, um sistema mais complexo é usado nos aviões. O painel acima de cada assento contém um coquetel de produtos químicos que libera oxigênio quando queimados. Ao puxar a máscara em sua direção, você ativa um processo químico que não pode ser interrompido ou pausado até que tudo seja queimado. A má notícia é que ele só tem oxigênio suficiente para 12 a 15 minutos. Mas a boa notícia é que geralmente esse tempo é suficiente para o piloto descer a uma altitude segura, cerca de 1.000 metros. Portanto, se as máscaras de oxigênio descerem e o avião começou a perder altitude bruscamente, não é porque ele está caindo, mas porque a tripulação está fazendo o que deve ser feito.
Testemunhar um raio atingir um avião não é para os fracos de coração, não é verdade? O que podemos dizer é assustador só de pensar que um raio pode atingir um avião durante um voo. Porém, será que é assim tão assustador e perigoso? Na verdade, não é incomum um raio atingir um avião. Segundo as estatísticas de especialistas, os raios atingem os aviões 1 a 2 vezes por ano. Mas como um avião consegue permanecer ileso após um choque elétrico tão brusco, cuja energia é estimada em cerca de 1 bilhão de joules, o equivalente a uma explosão de 1/4 de tonelada de TNT? O fato é que a fuselagem que protege a cabine e o salão de uma aeronave de passageiros é projetada de forma a conduzir eletricidade sem deixar a descarga afetar a tripulação, os passageiros ou o sistema elétrico. Além disso, todos os componentes eletrônicos, conexões estruturais e tanques de combustível possuem proteção adicional bem poderosa contra descargas elétricas externas. Portanto, com a tecnologia que temos, ser atingido por um raio não é tão assustador assim em aviões modernos. Ao embarcar no avião, acabei notando as janelas laterais dos pilotos abertas. Logo, as primeiras coisas que me vieram à mente foram fumar e tirar selfies. Por que será que os pilotos precisam das janelas abertas? As janelas laterais são necessárias, é claro. Não para fumar e nem para tirar selfies espetaculares. Muito menos para arejar o ambiente durante o voo. As janelas de abertura na cabine de pilotagem é uma saída de emergência. Acontece que a porta que separa a cabine de pilotagem da área de passageiros é blindada e protegida por uma fechadura de combinação. Caso haja um pouso de emergência, é possível abri-la. Apesar disso, há um machado atrás do assento do piloto para tais situações. Mas nem sempre dá tempo para abrir a porta. Portanto, é mais fácil abrir a janela e sair por ela. Além disso, se o avião for capturado por terroristas, os pilotos, como último recurso, poderão sair do avião contornando o compartimento de passageiros. Neste caso, os agentes de segurança também poderão entrar pela janela, passar pela cabine até o compartimento de passageiros para neutralizar os invasores. Felizmente, essas janelas foram raramente usadas na prática. Eu termino por aqui. Deixe seus likes se vocês aprenderam algo novo e escrevam nos comentários se você acha que é seguro voar em aviões. Até o próximo vídeo!